Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Negócio é o Seguinte. Que prazer estar aqui mais uma vez hoje. Tem dois convidados que eu adoro. Eu sei disso, você fala sempre dele. Aliás, você está demonstrando, né, o efeito desses convidados aqui. A gente vai falar muito hoje de saúde, a gente vai falar muito de comportamento, mas principalmente de estilo de vida, de escolhas. É isso, mano? É isso mesmo. São duas pessoas que são referências na área, têm feito um trabalho belíssimo. E eu sou muito grato, porque eu estava 24 quilos a mais do que eu estou hoje. E graças ao trabalho desses dois aqui, eu tô, como vocês podem ver hoje, preciso contar em primeira mão, fui o 10º colocado na minha categoria nos 5K ontem. Não sabia não, parabéns. E de 3 mil, no geral, cheguei a 153. Foi o... De 3.153 foi na colocação geral. Além de estar um gatinho. Né? Nada como tem, irmão. E aí, sejam muito bem-vindos, doutor Tarcísio, Christian, meus queridos. É um prazer ter vocês dois aqui com a gente. Hein? Obrigado, Zé. Obrigado mesmo pelo convite. Estamos animados aí pelo bate-papo. Legal. Também agradeço o convite, pessoal. Com certeza vai ser um papo bem produtivo aqui, falando de exercício físico e saúde aqui pra vocês, beleza? É isso aí, que bacana. Bom, tem a braba. Eu vou deixar você soltar a braba pra eles pra começar. Vai ser a braba em dupla, né? Em dupla. Então assim, já vão... Quem responder primeiro, o outro leva vantagem, que tem mais tempo a pensar. Então começa aí, Tarcísio. Então vai. O negócio é o seguinte. Tarcísio e Christian. Certo. Quem são? Quem é, né? Vou fazer individual. Quem é Tarcísio e quem é Christian? Conta um pouquinho pra gente, pra nosso público conhecer vocês aí melhor. Essa é a história longa, mas vamos resumir, né? Eu me chamo Tarcísio, né? Eu sou médico do esporte, que é uma área que para muita gente pode parecer meio estranha, às vezes até muito nova, mas na verdade a medicina do esporte é uma área bem antiga, tá? É uma especialidade médica. Já tem aí pelo menos seus 35 anos para mais até, pra ser bem sincero. Bem antiga, diferente da antrologia e algumas outras que são mais novas, ortomolecular, por exemplo. Mas que a gente sabe que, de certa forma, aparenta ser um pouco mais nova, que ela é muito bem falada, né? Onde ela puxa muito para dois caminhos, uma área na ortopedia, no esporte, nos traumas, e ao mesmo tempo também uma parte mais para endocrinologia, com emagrecimento, performance, questão de vitaminas, hormonais e daí vai, né? E eu gosto de atuar um pouco mais na área do emagrecimento, essa parte um pouco mais puxando para endocrinologia. E eu sou daqui de Santos mesmo, vivi a vida inteira aqui. Cheguei a morar 6 meses, eu, Christian, uma experiência lá em São Paulo, mas vida inteira aqui em Santos, fiz a faculdade aqui em Santos, e logo quando eu estava... E era uma pessoa que... Vamos dizer assim, era quase contra exercício físico. Contra é uma palavra muito forte, mas eu trocaria facilmente qualquer coisa para não fazer um exercício, entendeu? Eu no colegial fui aquele que procurou fazer uma escola no ensino médio que não tinha educação física de propósito, porque eu saberia que eu não teria que praticar, né? Porque eu tinha vergonha, tinha dificuldades com o movimento, eu fui uma criança com muita obesidade na família, e eu mesmo... Então, era bem, fugia, né, desse lado e ia nos estudos, né, os estudos era o lado que eu me sentia muito confortável, vamos dizer assim, né. E aí, 6 meses antes de me formar, fiz a faculdade inteira sedentário, ganhei muito peso, tudo, conheci o Christian, e ele também estava acabando a faculdade, depois ele vai falar a história dele aí. E aí, com ele, né, me picou aí um mosquitinho de exercício, e comecei a entender... E aí, quando eu acabei a faculdade, na verdade, eu fui fazer pediatria. Eu era pediatra. Eu estou formado agora, vai dar 10 anos, agora em novembro já. Me formei em 2014, pelo Nimes. E... Era pediatra, eu gostava muito da pediatria, mas enfim. Aí as coisas foram acontecendo. O trabalho dele foi engajando mais ainda no exercício. E eu fui me vendo dentro dessa área também. E aí já vai fazer uns 5 anos que eu já terminei essa especialização na medicina do esporte. E comecei a trabalhar junto com o Christian, né? A gente foi unindo, vamos chegar depois nisso, unindo vários assuntos e trabalhando, né? Em conjunto, e hoje, já há uns 2 anos, vivo 100% o trabalho da medicina do esporte, né? Os pacientes nesse assunto, estudo só sobre essa área, e junto com todo o trabalho ainda da nossa academia, nosso espaço todo, tem toda uma gestão também muito grande, né, por trás, né? Legal. Tem uma mudança de chave, além de tudo, né? Teve. Eu mesmo tive uma mudança muito importante. Aí o Christian me ensinou, me mostrou muita coisa.
E eu vi como era importante mesmo, né? Eu tenho um lado bem difícil também com a alimentação, se deixar, eu gosto de comer sim, bastante. Temos algo em comum, doutor. Eu gosto. Mas é isso também, sempre falta no mundo, ninguém tem fácil em comer nada, muito pelo contrário, tem que comer sim. Né? A questão de tudo na vida é equilíbrio. Como também não era para ficar sedentário 24 anos da minha vida, que eu fugi, né? E paguei muita conta para isso, pode ter certeza. Demorou muito para conseguir melhorar alguns pontos. Né? Mas é isso, né? É achar equilíbrio em tudo, seja na alimentação, no exercício, no trabalho. Só que é difícil, né? Hoje em dia acho que é bem difícil achar esse equilíbrio, né? Acho que esse é o problema. Muito bom. Legal. E você, Christian? Quem é o Christian? Bom, galerinha, eu vim do interior de São Paulo, né? Vim de Leme e cheguei aqui em 2011 sem nada, apenas com um sonho, né, de me formar em Educação Física pela Unifesp, Universidade Federal. E foi onde ali estudei 5 anos de período integral, me formei aqui na cidade, conheci o Tarcísio, né? E eu sempre tive um enorme desejo, né, que é o desejo de entregar exercício físico de uma forma honesta. Eu sempre vi no mercado muita enganação, eu sempre vi no mercado muito profissionais utilizando de muitos bordões para fazer vendas, e foi justamente quando eu entrei no mercado visualizando isso, eu falei assim, não, quero fazer diferença, quero entregar algo para o ser humano, algo conectado, algo que vai mudar o estilo de vida. E eu me conflituei muito quando me formei, porque eu, dentre poucos, né, da educação física, não era muito fã de exercício físico. Não gostava tanto de exercício físico assim, tanto que eu achava que eu ia para mestrado, doutorado, até para ser universidade pública, né, estava me dedicando muito já para essa área. Mas, naturalmente, acabou levando eu para o exercício físico, acabou me apaixonando, justamente porque eu consegui ver que as pessoas são muito igual a mim, no sentido de não gostar do exercício físico. E essa é a verdade. A verdade, pessoal, é que a grande maioria não gosta do exercício físico, né? E nós, como os profissionais, a gente tenta achar alternativas, achar formas, né? Desde relacionamento, técnica, a gente estuda bastante para que a gente consiga trazer o aluno para o exercício físico. Mas o simples fato de eu ser igual ao outro, o ser humano que busca exercício físico, me deu muito mais facilidade para entregar o que eu tenho. Né? E depois com o tempo fui vendo quão valoroso, quão resultado que a gente vai entregando e enfim, daí naturalmente nessa conversa humana a gente vai convertendo muitas pessoas, virando muitas chavinhas, e isso é gratificante demais, né? No começo a gente entra na profissão com aquela ganância do dinheiro, mas graças a Deus chega um momento que a gente está muito mais na ganância da satisfação da entrega, de ver as pessoas evoluindo, ver o pessoal emagrecendo, não só emagrecendo, é humor, é qualidade de vida, são casos incríveis que a gente consegue visualizar lá no nosso espaço que a gente tem. Que bonito isso, gostei. Não, aliás, eu chego no estúdio por causa do Christian. O Christian faz umas chamadas pela internet muito bacana. E é muito verdadeiro. É essa coisa assim, não chega, eu vou vender o inatingível. Isso é perfeito. E isso é muito legal. E foi o que me chamou a atenção. Eu também sou educador físico, né? Sim. Hoje, agora aparece. Com certeza. O diploma voltou. E por conta dessa jornada, quando eu vi a fala do Christian, eu falei, aqui tem verdade. E é o que você falou, né? No mercado tem de tudo. Os que vendem a fórmula mágica. Emagreça tantos quilos em sei lá quantas semanas. Aí coloca um antes e depois, muitas vezes editado, que frustra, né? Que deixa a pessoa ali mal. Então, pessoal, o que eu vendo, o que eu entrego é a verdade. A verdade pode até doer, mas no final das contas é o caminho melhor, é o caminho mais curto, é o caminho onde a pessoa vai se frustrar menos, né? Quando você fala pra pessoa, olha, você treinou 3 meses, emagreceu 3 quilos, está de parabéns, e a pessoa não gosta, mas é muitas vezes sobre entregar o que a ciência fala, é entregar o que a profissão fala, e entregar o que o lado humano, né, que eu sempre priorizo, a história da pessoa. Será que ela já treinou? O que ela está passando mentalmente? Então são 1001 fatores que influenciam naquele processo, né? Então nas minhas abordagens na internet eu tento trazer isso, que é o que eu não vejo nas academias, o que eu não vejo em muitos dos ambientes. Muitos ambientes de academia são excludentes, muitos dos profissionais ainda, infelizmente, têm o preconceito, acaba selecionando o perfil de público, e eu vim com uma vertente no qual eu quero abraçar o ser humano. E aí, o que você tem através da sua história para me entregar, para eu entregar o meu conhecimento? E essa troca foi se fortalecendo, a gente foi crescendo, e, que bom que a gente tem agora uma grande turma, uma grande pessoas como o Zé aqui, dando um exemplo, né, sobre o resultado que a gente está entregando. Vai lá. Não, é que eu tô ouvindo vocês assim, acho muito legal porque não afasta as pessoas, acho que isso é importante. Primeiro que vocês lidam com um aspecto de muita pressão social, né? O corpo é uma pressão social, para as mulheres acho que é mais isso. E quando vocês falam, olha,
eu tinha essa vulnerabilidade, eu não queria treinar, eu não gostava disso, acho que é mais fácil empatizar, né, com os pacientes, clientes, enfim. Tem a ver isso que eu estou trazendo para vocês? Com certeza, né? Eu ia até trazer para o Tarcísio, né? A questão do Tarcísio também já ter vivido a obesidade, ter entendido sobre isso, o fato de eu também, né, ter esse lado de, também não gosto de exercício, prefiro estar assistindo Netflix, né, comendo uma pipoca. Também nos identificamos. Pois é, não, mas é sobre isso. Somos humanos, É sobre entender né? que é possível, né, a gente trazer isso. E com certeza, um pouco da nossa história gera essa conexão. E isso é um dos grandes porquês que a gente busca também no atendimento, né? Gerar empatia, gerar conexão. A maioria das pessoas voltam para o exercício muito por causa do profissional, da recepção, e não do exercício, enfim, mais uma vez falando, né? O social é forte, né? Exatamente, a gente tem que focar. Então, nós como profissionais tem que estar sempre desenvolvendo essa capacidade. E uma das formas é trazer a nossa história. Porque a nossa história também é carregada de dores, é carregada de felicidades, e vai vendo que não é algo linear, não é fácil treinar todos os dias. Eu sendo personal trainer, tendo uma academia do meu pé, tem dias que é muito difícil para mim, gente. Tem dias que é extremamente complicado, é um trabalho mental, e tem dias que eu não vou. E está tudo bem, é sobre isso, é sobre a gente tentar buscar da melhor forma, entender que isso é muito bom pra gente. Então vamos buscar o máximo possível dentro do que a gente pode, dentro do que a gente consegue. Então é uma vertente que a gente vai trazendo, que vai gerando essa conexão. E quanto mais conexão, mais resultado, mais pessoas no exercício físico. Então, e essa conexão, ela se espalha pelo estúdio. Isso é uma coisa muito legal de ver. Desde a recepção, as meninas são maravilhosas, todos os profissionais que vocês escolhem são profissionais de primeiríssima linha e que têm cuidado com todo mundo. Então isso é uma coisa muito bacana de ver. E quando eu vou contar um pouquinho da minha história com vocês, porque eu acho que isso ajuda também as pessoas a entenderem o processo. Tem um determinado momento que eu estaciono e não consigo mais. Vou para lá para o estúdio, começo também a treinar no personal fight, começa a queimar mais, mas quando eu chego com o doutor, aí tem uma outra mudança muito significativa. Então vocês vão criando conexões para que as pessoas possam chegar ali. Criar um caminho, né? E serem acolhidas por muitos olhares. Faz sentido falar isso, não é? Faz. E a gente, tô comentando, a gente tem dois pontos aí muito importantes, né? Um que quando a gente coloca todos os profissionais no nosso espaço, tudo desde o começo até recentemente teve bastante trocas de alguns profissionais, a gente sempre deixa claro um ponto muito importante nas reuniões, nas entrevistas, e depois quando a gente vai semanalmente com o profissional, eu vou insistindo muito na palavra relacionamento. Eu deixo muito claro para eles, né? No bom sentido. Quando eu digo muito claro é porque eu sou bem tranquilo, tá? Porque assim, claro que, óbvio que não é para quebrar o joelho de ninguém, óbvio que a gente tem que treinar direito, mas é muito melhor, no bom sentido, né? Você às vezes deixar um pouco de lado todo o conhecimento que você quer se entregar, às vezes deixar um pouquinho de lado uma técnica ou outra, mas entregar sempre um bom relacionamento para o cliente, que é você realmente ter aquela boa entrada, fazer uma boas conversas durante a aula toda, não ficar por exemplo, né? No nosso caso não tem isso mesmo no espaço, mas a gente sabe que tem lugares que fica lá um profissional às vezes no celular, não dá nem atenção para o seu cliente muitas vezes, e 1000 outros fatores, né, que a gente comenta. Então a gente deixa muito claro que o legal ali é para conversar mesmo, né? Então, óbvio que tem que dar aula de pilates, aula de luta, aula de musculação, mas ao mesmo tempo que é o segundo ponto, a gente, claro que temos pequenas sessões, mas tanto ali no estúdio quanto no consultório, nós não somos atletas, né? Nós não estamos querendo ali, por mais que é importante treinar bem feito, comer bem feito, o melhor possível, vamos dizer assim. Aqui ninguém é atleta, ninguém tá competindo com ninguém aqui, competindo com a gente mesmo só. Então não tem já essa. É muito que difícil. Já é muito, exato, já tá melhor muito. do que ontem, tá ótimo, né? Então é uma... E se não tiver também melhor que ontem, tudo bem Tudo também. bem também, exatamente. Espera, mas vamos um dia. sentar. Exato, só que aí parece que tem muito esse lado, né? De começar a ter que chegar no espaço, numa academia, você tem que treinar todos os dias da semana e tem que treinar super pesado sempre, o treino tem que ser super pesado sempre. E não dá certo isso a longo prazo, porque ou você se lesiona, ou você cansa também, porque você não é um atleta, então você não nasceu, você não tem vontade de fazer isso, é verdade, você está motivado, mas chega uma hora, você fala, agora não aguento mais isso aqui não. E aí o que fica muitas vezes? O relacionamento, né? O ambiente que você sabe que você gosta de ir lá, porque as pessoas são legais, puxa uma conversa de tempo em tempo, sabe dar pausas em momentos e outros momentos, então a gente bate muito nessa tecla, que ao meu ver
é o que diferencia assim, bastante o nosso trabalho lá no serviço. Que é isso, né? Que a gente até acaba ouvindo coisas de outros ambientes, outros lugares, né? E o que muita gente fala é esse lado mesmo, né? Que a gente para conversar, tira dúvidas, fica ali na recepção tomando café à toa mesmo e pronto, não tá com pressa para as coisas. Conversa muito entre os profissionais, a gente tem bastante conversa sim entre a equipe, o Christian principalmente com os profissionais, mas eu também com essa parte da secretária, da recepção, né? Da gestão delas. Porque parece coisas bobas, né? Mas a gente não deixa coisas bobas, como a pessoa vai lá, manda uma mensagem, né? E perguntando um assunto, e às vezes eu falo, não vá lá e só responde, sei lá, né? Você perguntou 1 mais 1 é quanto? Não só escreve lá, é 2. Escreve, oi, olha, 1 mais 1 é 2. Mas por que você quer saber que é 2? Eu posso te ajudar em mais alguma dúvida? Sempre deixa um a mais ali, perguntando se pode ajudar em alguma questão. Porque muitas vezes também parece que as coisas são muito... Ainda mais quando você vai em outros lugares, né? Eu mesmo recentemente fui, até outros colegas médicos, você percebe como é bem diferente a forma do atendimento. Às vezes muito mais cru. Às vezes até parece que eu tive que quase me agendar. Tive um colega médico que eu quase me agendei com a secretária lá que estava no lugar, porque não tinha, assim, uma atenção. E olha que eu não estou querendo dizer que, nossa, tem que ficar agora me babando. Não é isso, bajular. Mas é uma atenção básica que eu percebo que fica muito em falta, muitas vezes também, nos serviços do dia a dia, qualquer coisa mesmo. E quando a gente faz isso, olha, não acho que é nem demais. Ao meu ver, é o básico que deve ser feito assim. É como a gente gostaria de ser tratado em qualquer lugar. É isso, eu gosto de fazer isso. E parece óbvio, mas não é no dia a dia. Né? Infelizmente você percebe que não, mas é exatamente isso. Sempre aprendi na faculdade de medicina, né, que todo mundo até fala, que acho que é muito importante, né, você tem que tratar o paciente como se fosse até a sua mãe, por exemplo, que é óbvio, mas eu até falo assim, eu trato o paciente como se fosse eu mesmo. Então, eu vou tomar aquela coisa, naquela dose, naquele efeito, eu ia fazer isso comigo? E tem coisa que a gente sabe que não, infelizmente, a gente vê muita coisa por aí que eu me questiono muito a que ponto é correto, né? E eu, por isso que eu não faço, né, com meus pacientes muitas vezes, porque tem esse questionamento, até que ponto, né, vamos ver isso aqui em mim também, eu quero também, se fosse eu, quero também ter bem entendido assim, e eu acho que a gente usa muito essa vertente lá. E é legal isso que vocês estão trazendo, porque o tema do podcast é o negócio, é o seguinte, você está falando um pouco do negócio, né, o atendimento é fundamental, acho que esse atendimento humanizado, porque a pessoa chega fragilizada, a pessoa não chega, eu estou super bem, agora quero o Iron Man, pode até chegar, mas na sua grande maioria, imagino que não. E esse cuidado, a forma como você atende, também vai te trazer resultados. Porque senão já existe uma aversão, né? Poxa, a maioria não gosta de treinar, a maioria tem uma alimentação difícil. Se você não cria essa ambiência, esse espaço onde as pessoas se sintam bem, se sintam valorizadas, acho que o trabalho é mais difícil. Isso que faz o Zé estar tão feliz, não só pelo resultado, acho que todo o processo eu acompanhei de perto, porque eu viajo com ele e aí sobra mais chocolate para mim, isso é algo ótimo. Mas como... deu bom, né? É como o Zé tá mais satisfeito com a vida, como o Zé tá mais feliz, né? Porque tudo, pô, fui lá, foi tão legal. Aí ele fala das outras pessoas que treinam, a menininha daquele jeito, o amigo daquele jeito, eu fiz amizade. É um grupo heterogêneo. Cria um relacionamento, ó. Como é importante, né? Esse espaço que vocês criam. Exato. Mas é o que eu comecei falando, é o acolhimento que vocês têm. Eu acho isso fantástico e está em todas as ações. Quando você vai passar pela consulta, o Christian vai, o médico fala, pô, tá legal, ó, aqui melhorou, isso é super legal. E aí tem um caso especial, antes de eu falar do negócio, tem as fofocas que eu vou contar aqui também. Tem fofoca. Eu queria saber disso, eu só vim pra isso. Para o cronômetro que não tem tempo. Não, eu já vou pra fofoca, mas aguarda aí, que antes eu vou falar que teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Nossa primeira consulta, que eu fiz os exames, e eu não estava bem. E a gente tá falando isso também, de novo, não tem mágica, né? É 1 ano que eu tô com vocês já. Sim, exato. Faz 1 ano que eu tô treinando, né? Então, não pensa que você vai chegar lá e vai mudar de uma hora para outra. Imagina. Tem que ter disciplina, treinar e, claro, seguir o que precisa ser seguido na orientação desses dois. Mas tem um ponto que me chamou muita atenção na nossa consulta. Você, primeiro, parece aqueles médicos, você falou pediatra, eu pensei que você ia falar que era homeopata, porque eu pensei que era na primeira conversa. Porque ele fica muito tempo... Uma anamnese bem cuidadosa. Conversando, bicho. Só que ele não fica conversando à toa. Isso é uma coisa legal. É um feedback para você. Eu tô pegando informação. Exato. Captando tudo aí. E aí, na volta que eu vim com os exames, você falou assim, mas seu pai teve isso. Bicho, aquela hora eu falei...
ele estava prestando atenção em mim. Todos os lugares que eu tinha ido, não tinha ninguém olhando para mim ainda. E você olhou. Eu falei, tá me olhando. Legal. É um Não, legal, feedback para você que foi muito legal. Sim. Isso ali mexeu muito comigo. E estava num momento que realmente os exames estavam ruins e tudo, e você me ouviu. E aí depois eu fui conversar com o Christian também falando, olha, você pode fazer isso, fortalece aqui, você já tem memória muscular, você já treinou, não sei o quê. Então, vocês estão sempre criando essa história. E hoje o negócio de vocês é um negócio de sucesso. Mas a fofoca vem agora. Agora sim. Que rufem os tambores. Como é que começou tudo lá? Que no café o Christian deixou escapar. Christian, como é que começa lá aquela história com a salinha do fundo? É legal as pessoas verem um negócio também. Pois é, galerinha. Na verdade, eu comecei trabalhando em estúdios aqui da cidade, né? Tive a oportunidade de trabalhar 3 anos em 2 estúdios aqui na cidade. Foi onde eu me desenvolvi muito nessa área de personal trainer em estúdio. E daí, num belo dia no Facebook, que eu quase não usava, dropou uma mensagenzinha de canto ali, simplesmente de uma pessoa, um outro profissional de educação física, passando o ponto, né? Vendendo aquelas marcas e passando uma salinha de fundo, né? Bem localizada, por sinal, e foi onde eu conversei com meu marido, a gente falou assim, olha, é a oportunidade da minha vida, eu quero fazer isso acontecer, e é para isso, né? Tiramos dinheiro de onde não tínhamos, na época, e colocamos ali toda a nossa energia, toda a nossa fé, saí do estúdio, trabalhava e comecei minha agendinha. Comecei a primeira semana sozinho, claro. Vamos por partes. Primeiro, quando pegou essa sala, o cara já tinha certeza que não, porque ainda o colega pegou e falou dele, né? Ah, isso aí você compra só e já dá pra fazer a sala, já dá pra trabalhar. Já. Eu olhei a sala e falei, 5 mil reais isso aí você vai gastar mais X ainda, certeza. Vamos só ver, depois comprar. Mas já ainda. Era onde é hoje? Ali É onde é hoje. Já era. Só mas era uma sala de 30 metros quadrados, vai, que é a sala do fundo. É a do fundo, né? Aqui da fundo da isso, piscina. tem uns 30 metros quadrados só. Exato, mas aí infelizmente o profissional que estava lá não deu sequência no projeto dele e passou o ponto, passou tudo ali para mim, né? Foi a primeira coisa, falei, vamos lá, vamos tentar. A gente reformou tudo aquilo do zero e coisa de uma semana que eu já abri, a minha agenda já lotou. Graças a eu ter tido toda essa visibilidade dos meus meus 3 anos ali demonstrando meu trabalho de uma forma bem honesta, bem sincera e pessoal, consegui encher a sala e daí imediatamente já precisei de uma secretária, daí já trouxe uma secretária porque era muito difícil no começo, eu estava dando aula, chegava gente para poder conhecer o espaço, não já podia era deixar Malu, não? Já a Malu desde o início? Que legal. Que ano que é isso, mais ou menos? 2019 foi o ano que eu abri o estúdio. Olha só o que vem aí. Abril de 19, pré-Covid. Abril de 19. Pois é, e daí foi um sucesso esse estúdio. certo, em coisa né? de 6 meses eu já deixei de dar as aulas, coloquei outros profissionais para só da manhã, né? Outro profissional para poder dar aula. E daí eu comecei a crescer, né? Ali dentro do espaço onde eu estava, tinha algumas outras salas que eu tinha um bistrô vegano, se não me engano, um consultório médico, e assim eu até gorava. Era isso. Tomara que fale, porque eu já estava antenado. E assim que falei, eu vou pegar. E dito e feito, gente. Não dava 2, 3 meses falia. O bistrô faliu. O bistrô faliu, ainda bem. Daí eu peguei, foi ali no bistrô vegano que eu tinha contato com um amigo também, na época, fazia lutas. E daí eu falei, vamos abrir algo mais voltado pra luta, personal fight. Foi onde nasceu nossa modalidade de personal fight ali. E foi crescendo. A gente também teve daí também criou recepção logo ao lado, né, junto com o bistrô. E daí também saiu. Então a recepção era lá na sala do fundo também. Era um balcão lá, onde tem aquela bike, era um balcão da Malu. Mas você já estava atendendo lá também? Não, eu era pediatra. Que legal. Aí a gente cresceu. Aí começou a mudar um pouco as coisas, né? Foi onde a gente, na pandemia... Não, aí em fevereiro, né? Fevereiro o quê? Pode falar. Aí em fevereiro de 20, né? Porque foi 19, né? Fevereiro de 20, a gente foi lá e fez... Aí saiu a sala do lado, porque tinha a sala do fundo, uma sala na frente e a sala do lado. 3 salas, vamos dizer assim. A sala da frente já tinha saído e virou a luta, né? Aí a sala do lado, na verdade, era um consultório médico também de uma colega, que é a dona da uma clínica estética que fica na frente já. E ela já tinha um espaço lá em cima sobrando. Aí ela mesmo falou, olha, eu vou... Ela meio que empurrou também pra gente, que essa é real. Né? Mas tudo bem, obrigado, Fernanda. Porque ela pegou e falou, olha, eu vou sair e vou subir lá pra dentro da clínica, porque ela queria centralizar tudo pra dentro da clínica, e vou deixar esse espaço aqui pra alugar. Só que a gente não queria alugar alguma coisa. Só que ao mesmo tempo a gente falou, pô, se alguém alugar essa porcaria aqui, já era, ninguém vai alugar. E agora o que eu faço? Só que foi um pouco antes da hora ao mesmo tempo. Eu lembro que a gente chorou um pouco, a gente conseguiu 1 mês e meio de graça de aluguel com ela ainda, e foi. E aí a gente pegou lá aí em fevereiro de 20 a gente criou lá uma sala de pilates.
Ali é uma sala de pilates. E aí chegou março, veio a pandemia. E aí a gente tava sem uma dinheiro nenhum. semana após inaugurada a sala de pilates. Nessa época a gente tava aprendendo umas sem coisas. Então a gente reservas pegou de toda a nossa dinheiro. reserva de dinheiro e criou um pilates porque, sei lá, na época achava que, enfim... Tudo tá dando certo, vai dar certo. Estamos crescendo ótimo. demais, né? Vamos continuar crescendo. E daria? E daria, com exato. certeza. E aí fechou tudo, né? E aí a gente ficou uns 4 meses, porque a academia foi os últimos a voltar, né? Estúdio e tal. Oficialmente mesmo, não me engano, foram 4 meses mesmo. No terceiro mês a gente abriu, vou ser bem sincero aqui, clandestino, do terceiro pro quarto. Abriu um clandestino 3 vezes a semana, teve que abrir um pouco lá, porque não dava mais mesmo, em questão de grana. Porque já tinha conseguido um pouco de desconto do aluguel do dono da casa, mas o cara não é... Já tínhamos, infelizmente, legal. demitido profissionais, Já já estava numa situação bem crítica. Já tinha outros reduzido a carga de valor, só muito por carga horária de aula online, enfim, o negócio estava bem crítico, né? Mas estava indo, né? Quem passou a pandemia entende. Foi. Essa E o nosso bagulho, o nossa. nosso segmento foi 4 meses, literalmente. 4 meses é muito tempo. Foi terrível. É muito tempo, 4 meses, se fosse seguir mesmo, porque foram 4 meses academias oficial. E aí, Existiram. resistiu, deu Resistimos. tudo certo, muito plantão nessa época, tudo foi se encaixando. E aí, quando voltou a abrir, aí voltou. Abrir, né? Voltamos, né? Eu voltei da aula, porque estava sem Verdade, profissionais não tinha também. profissional. Aí ele voltou Foram das os aulas de novo. Foram uns 2, 3 meses Verdade, ali, ó, ralando, verdade. ralando, de manhã, ralando. de noite de novo. Você voltou das aulas até... Porque rapidamente, assim, realmente, questão de... Depois que reabriu, acho que reabriu em julho. Acho que julho e agosto reabriu as salas. Já cresceu, Em já. outubro, novembro já tava tudo já bombando de novo. Claro que aí teve outra onda e outra onda. Claro. E aí toda hora dava bastante marcações, mas não fechava mais academias, se não estiver errado. Acho que não fechava mais. Ainda mais porque a gente era horário... Como a gente era horário marcado e só 3 uma sala... mais clínica também. permite. Tem outra Teve algumas conotação. coisas que permitiam um pouquinho. Mas mesmo assim a gente demorou ainda bem pra abrir. É que depois que permitiram algumas regras, a gente tinha mais facilidades. Por não ser uma academia mesmo também, né? Não era aquele público grande, né? A gente tinha umas regras, tinha umas questões menores, né? E aí foi indo, né? Aí a sala foi indo. Aí 2021, que já não melhorou, a gente cresceu mais ainda, né, Christian? A gente... É que a ideia nossa é uma ideia boa, né? Esse lado de muito entregar o legal. exercício físico, 3 alunos por horário, uma atenção totalmente individual, ouvindo a história das pessoas, né? Então, saindo da pandemia, a gente deve ter um exercício que a gente vai fazer agora. Vamos fazer mais do mesmo, vamos fazer mais do que a gente é bom, vamos ralar. E foi uma ralação, gente. Pós-pandemia para pagar as contas, mas foi indo, né? Foi o que você falou. foi 2021 crescemos, 2022 na verdade, até na crescemos. pandemia 2020 e 2021 foi a época que eu comecei a fazer toda a especialização. Até foi bom para estudar nessa época. Eu estudei nesses 2 anos a especialização, 20 e 21. A gente começou viu que em tava março de dando 20. tão certo, Quando começou né? com a pandemia também, até porque atrasou um mês pra Vamos começar juntar. A tua também. transição de especialidade Foi por coincidência, porque eu ia começar em março de 20, que também não pude começar, teve que começar só em abril ou maio, que não atrasou muito não. Como a parte médica, eles conseguiram liberar antes. Mas foi lá pra abril, maio começou, e aí durou 2 anos, que acabou lá em 22 só. Final de 2022, final de 22, isso mesmo. E começo de 22, durou quase 2 anos, isso mesmo. E aí até que foi bom, porque nessa fase já foi meio que estagnou um pouco a empresa também, infelizmente, né, no bom sentido. E aí, mas aí depois em 21, quando foi melhorando, a gente tirou a sala de pilates, e aí desfez a sala de pilates, porque eu já estava já no meio do meu curso, aí a sala de pilates virou uma outra sala. Ah, não, mentira. A sala de pilates continuou lá, e na frente da sala de pilates tinha um cantinho, que agora o Zé não conhece, mas tinha uma parede quebrando ali de drywall. E ali comecei meu consultório. Bem Ali comecei, mas bem pequenininha, e a Cris fazia as avaliações dos alunos ali também. Isso já 2020. Não, 21. É. Depois a pandemia melhorou. Aí que elas continuaram crescendo. E foi um sucesso. Coisa de 3 meses já parou de dar os plantões, já estava 100% no consultório. E agora a gente está desde então focado nessa parceria, né? Eu e o Tarcísio, como casal, entregando esse exercício físico. Ele com a parte da medicina e eu com a parte do exercício Mas o Christian físico. estava torcendo para mais alguém falir ainda. E aí dentro da clínica, de olho em você, dentro da Christian, clínica sempre, tinha uma né, loja gente? de roupas também. Faliu também a loja de roupa. Aí a loja de roupa faliu em 2000. Na verdade ela sumiu e voltou, Acho não que foi para lembro. outro lugar, não sei. Não lembro. Não, mas numa época sumiu, né? Não lembro. A gente também não queria alugar, mas enfim. Aí a gente queria de novo que expandir um pouquinho mais, não tinha mais onde. Aí essa loja faliu, né? Mudou de endereço em final de 21, se eu não estiver errado. Outubro de 21, 3 anos atrás, vai dar 3 anos, isso mesmo. E aí a gente pegou o Pilates, jogou pra essa loja de roupa que era dentro da clínica. E aí esse espaço do Pilates virou a outra sala de musculação nova, que é a sala Amor do lado, né? Que você conhece. E o consultório a gente jogou pra onde... Porque ali era uma cozinha, depósito abandonado, sempre nada ali. Aquele espaço todo. Aí a gente reformou ali, virou consultório mesmo. E quebrou aquela parede falsa.
seja, se criou. médico, Foi empreendendo. profissional de educação física, arquiteto... Olha, vou te falar que se eu não fosse médico, eu seria arquiteto. Eu gosto muito de arquitetura. No começo, nos primeiros anos, principalmente no começo. E outra lição... Ainda faço muita coisa hoje em dia, porque... Eu tava vendo uns vídeos iniciais. Fora a mão, né? Eu tava vendo os vídeos iniciais da gente em cima do teto do estúdio, com aqueles galões de Vedaprem. Eu e o Tarcísio passando o galão de Vedaprem para poder impermeabilizar. E pintamos tudo. E enfim, hoje a gente tem uma condição que consegue agora, né, terceirizar esses serviços. Mas isso é algo gratificante pra gente, né? Porque tanto eu e o Tarcísio, né, a gente construiu a nossa base ali tudo do zero, né? Através do nosso... Claro que os nossos pais nos deram as oportunidades, né? Mas a gente ralou, a gente foi atrás desde grãozinho. E a gente tem ainda muita ganância junto no sentido de crescer para entregar mais disso tudo, né? A gente tem já projeto para crescer mais ainda no nosso local. Já tem planos 2025. Já temos planos para criar um outro estúdio. Já tá comprando as coisas. Então o nosso objetivo é alastrar essa energia, é fazer um bom movimento sobre exercício físico honesto para as pessoas, é trazer mais dessa vibe que a gente tá falando aqui até então, sabe? E outra lição dessa história, assim, se você tá querendo um espaço e a pessoa não saiu ainda, fala com o Christian, que ele já resolve isso. Tô de olho. Vou alugar seu espaço empreendedor. E vou fazer um estúdio lá, na cidade inteira, se Deus permitir. Mas contando histórias e... Adorei. Primeiro, papo... Esse café isso não é uma fofoca, isso não é uma... Eu só fiz para chamar as pessoas para ouvirem uma história bem bacana. Exatamente. Porque é uma história de superação deles dois. Porque não é fácil fazer tudo que vocês fizeram. E na hora do sonho, a coisa derruba, né? E aí podemos jogar tudo para baixo, jogar a toalha, ou continuar perseverando, eles perseveraram. E eu quero uma outra dica aí, né? Como casal, como é que é trabalhar todo dia junto, tá ali, não tem dor de cabeça, não tem discussão. A gente como irmão e sócio, já tem briga. Tudo que for familiar, eu quero saber para poder lidar melhor com o Zé, entendeu? Eu quero pegar todas essas informações. Mas é um desafio, porque a pandemia não foi fácil para ninguém, né? Para as famílias, ainda empreendendo, ainda com todo o desafio financeiro. Sim. Me conta um pouquinho como é que vocês administram essa relação pessoal-profissional acontecendo simultaneamente. Olha, eu acho que é assim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Mas só um minuto, desculpa interromper. Não pode reclamar um do outro, é só uma pergunta, ok? Não é terapia, não é terapia. Eu acho que o lado bom é o fato de a gente estar junto, potencializa muito as nossas ideias em relação ao trabalho. Né? Então a gente está sempre debatendo caso, eu trazendo coisas de exercício, ele trazendo coisas da medicina, vira uma troca constante. Às vezes a gente está em casa, às vezes até fala, chega de falar de exercício, chega de falar de medicina, vamos passar para outro assunto, né? O lado ruim é que realmente, né, ficar 100% do tempo junto, e dorme, acorda junto, é bom, mas em alguns momentos acaba perdendo um pouquinho da privacidade, acaba perdendo um pouquinho, né, de alguns detalhes, mas nada, né, que um casal adulto não possa sentar e conversar, por alguns limites, por alguns porquês, e no final das contas eu até gosto pelo fato de nós trabalharmos hoje junto. Isso nos dá até flexibilidade no sentido, olha, a gente vai viajar semana que vem, ambos fechamos a nossa agenda, que amanhã por sinal, ambos fechamos a nossa agenda e nós dois vamos conseguir ficar uma semana viajando só tranquilamente, sem ter esses estresses, né? Então tem um lado muito bom, e o lado chatinho com certeza é algo que qualquer adulto pode conversar e criar dinâmicas para poder ficar cada vez mais leve e prazeroso o trabalho. Mas é que tem algumas questões, assim, por exemplo, eu, Christian, desde sei lá, nosso também, desde que a gente começou já a viver junto, que a gente também, né, se conheceu já 10 anos atrás, né? 5 dias depois de se conhecemos, eu já pedi ele namoro, tá? E já grudei na república onde ele morava. Todo dia aparecia colou. Bandeira tá praticamente aqui, isso. Foi, eu morava com meus pais na época, mas... Sei lá, naquela época já tava ficando, já ficava assim, 5 dias da semana com o Christian, 2 dias dos meus pais. E foi ficando assim, 1 ano. Até que em 2016, a gente se mudou pra São Paulo, morou 6 meses e voltou aqui, que não gostou de morar lá. Falou, chega, não quero morar lá. E sim, sei lá, desde o começo, a gente começou a morar juntos, em 2016, né? A gente já se viu unido até o dinheiro. Todo real, mesmo ele ganhando ou menos ou mais, e daí vai na época e as coisas mudando. Sempre foi tudo junto, o nosso dinheiro. Então a mesma coisa aconteceu quando virou as empresas, quando virou tudo. Claro que tem que separar PJ, pessoa física. Claro. Mas eu digo assim, não virou tipo, esse lucro é da minha empresa, isso aqui não vai ser pra... E eu vou gastar com isso aqui. Nunca... Eu não vou mentir também, eu tenho um lado meu já controlador demais. Então o Christian se ferrou nessa. E aí, eu...
Controlo, no bom sentido de as contas. Claro que, óbvio que ele tem as senhas e tudo. Mas ele nem olha as contas, entendeu? No bom sentido, né? No bom sentido. Claro. Hoje mesmo, eu já viajar, eu paguei já 13 boletos hoje. Foram todos que eu já tive arrumados, porque vem do dia 20, os impostos, umas coisas. E ele nem sabe que boletos foram que eu paguei, entendeu? Mas tudo bem, porque cada um tem o seu segmento das coisas. Não, já calma, e também na minha história, pessoal, eu não tive nenhuma educação financeira. Eu também não, né? Eu tive a sorte de conhecer o Tarcísio, que tem essa expertise. Então me ajudou muito até pra empreender, né? Ou seja, é complementar. É complementar. Sim, eu acredito muito em signo. Eu sou virginiano. Já matou a charada, né, time? Então eu sou organizado. Eu tenho. Hoje estava aí, ó. Esses 13 boletos, eu já na hora já fui pagando, e já coloco na planilha de Excel, e já marco o valor e sim, e já tá tudo calculado. E é assim mesmo, eu sou assim. Acho que é por isso até que deu certo o faturamento, os lucros, porque eu consigo enxergando e vendo, ó, isso aqui não dando certo, isso aqui não tanto, isso aqui vamos partir para isso. Consigo enxergando essas coisas, que isso exige gestão, organização. E eu tenho um lado muito workaholic, se deixar. Tenho bastante. Tava ontem também, domingo, não foi? Terminei de arrumar uns 30 prontuários, então eu falei, eu vou terminar isso antes de viajar. Porque eu falei, eu quero, vou me sentir mais... É eu, entendeu? Eu gosto, entendeu? Que eu terminei todos que precisava de outubro, ainda antes, que eu gosto depois de tender a reler os prontuários e passar limpo umas coisas. E... Só que aí, que horas isso, né? Porque o tempo vai indo. A vida continua. E aí, só que eu quero fazer tudo. Tem esse lado meu também. E planejar tudo. E o Christian já é ariano. Então, pra ele é fazer as coisas agora. Só que é ótimo também, porque também, muitas vezes, eu planejo muitas coisas e não faço. Porque eu fico com medo de dar errado uma coisa ali, o próprio consultório mesmo, eu demorei muito para dar meu pontapé. E não consegui, na verdade. Se não fosse ele falando para realmente, eu falar, não, você vai abandonar esse plantão aqui sim, e ver o que dá, e se der errado, deu errado, porque tem um estúdio também, porque eu fico com medo, mas eu ganhar menos aqui, sei lá o quê. Como que eu sei? Porque o plantão eu sei que tá fixo lá o negócio, ali eu já não sei no consultório. Só que é isso, né, algumas coisas. Então, esse equilíbrio foi acontecendo na nossa vida. Mas é óbvio que a gente briga pra caramba, tá? Tem horas que eu quero matar ele, que eu falo, pô, cara, isso aqui eu já... Olha a conta de conta que eu já fiz, você nem viu aqui uma coisa, aí foi lá comprar tal o quê. Mas também tem dias, horas que eu não sei nada tá acontecendo, por exemplo, nas fichas dos alunos. Lá que tem mais de 200 alunos, eu não sei nada, no bom sentido. Por quê? Porque não é a minha área mesmo. Educação física... É uma confiança, ele vai cuidar disso. E é o trabalho dele, é isso. E graças a Deus também a gente aprendeu... que não é fácil para mim muito, a delegar funções. Então eu tenho que entender que a pessoa vai fazer umas funções e deixa fazer. Não é muito fácil para mim porque eu tenho um lado de achar que ninguém, não que ninguém, né? Mas que não fazem tão bem feito às vezes quanto a gente. E aí às vezes tem coisas que eu falo, putz, eu ia fazer essa mensagem um pouquinho melhor, isso aqui, mas ao mesmo tempo você tem que também entender que não dá para fazer tudo, e aí você começa a entender, e aí você começa a crescer melhor, porque você começa a passar funções, delegar, claro que você não vai deixar cair o nível das coisas, mas tem que ir expandindo, né? E aí você vai aprendendo a também lidar, porque não é tudo perfeito também. Sim. Não vai ser, nunca vai ser, né? Ah, não, gente, essa da prefeita é só nos livros maus contados. Felizes para sempre não existe. Mas é isso, sabe? É sobre um casal de verdade, né? Duas pessoas que se amam, claro. E que estão ali junto nessa dinâmica para poder fazer acontecer. E eu acho que em paralelo vocês desenvolvem uma competência técnica, né? Um estudo muito específico, né? Na área da medicina, na área da educação física, que é a área da saúde como um todo. Mas ninguém ensina a gente a ser gestor, né? Sim, você tem que aprender a lidar com tudo isso. É, e aí quando isso vocês reconhecem um ao outro, essa parte eu não tenho tanto, mas ele ali, ele me ajuda nesse sentido, eu acho que tem a ver com a sociedade, né? Como eu e o Zé, a gente passa por isso. E essas diferenças, elas são complementares. E de novo, vocês começam a entrevista, o bate-papo falando... nem tudo são flores, né? E precisa ter equilíbrio. E nas relações também, né, Zé? Tem que ter esse equilíbrio. Esse eu acho que é o grande desafio da vida. A gente equilibrar tudo. O negócio, a pessoa, as relações que a gente estabelece. E vocês fazem isso muito bem. É um desafio mesmo. Não tentando. E é aprendizado. Pra casar é todo dia fazer uma escolha. Exato. Eu lembro no casamento, muito bem. No nosso casamento mesmo, a gente contratou uma cerimonialista, né, na frente que falava... E ela falava, o sim do casamento, ela lembra muito bem dessa frase, ela falou, o sim do casamento não é o sim de hoje, mas é o sim de todos os dias. É isso aí. Porque é isso que faz a diferença, né? Todos os outros dias você fala sim para as coisas básicas das pessoas, né? Claro. Pega minha toalha ali, sei lá o quê. Claro que eu fico bravo, essa roupa no chão que eu já falei 1000 vezes para não deixar. mas é isso. Eu acho que o legal também é entender as diferenças, né? Entender a história. Ele teve uma história totalmente diferente da minha. Sim, como que duas pessoas tão diferentes vão dar certo, gente? Não é sobre dar certo, é sobre esse sim
check-in diário sobre essa vontade de estar junto, né? Sobre esse amor. O amor nada mais é que um desejo, né? Então, acho que isso é muito interessante, né? O desejo de estar junto nos potencializou como casal, que criou essa sintonia, que criou essa vibe e que, né, repercutiu hoje no nosso trabalho, né? Porque muitas das pessoas que vêm até nós nos vê já como esse casal, né? Como essa referência na saúde. A gente também se porta o máximo possível para trazer essa referência, justamente para a gente entregar algo mais bacana, algo mais conectado, algo mais verdadeiro sempre, né? Isso é muito legal, porque eu convivendo lá, eu sempre vejo famílias que vão treinar lá, Muito crianças com Tem necessidades criança também, especiais, tem. E é um ambiente inclusivo. Vocês criaram, acho que tem uma extensão dessa Exato. relação de amor para o trabalho. Exato. E vocês conseguem fazer isso. Lá temos obesos, temos infartados, diabéticos, pessoas com condromalácias, patologias diversas, sem patologias, enfim, lá temos seres humanos. Eu acho que isso que é o legal. Né, eu acho que um ponto também que fez a gente... Claro que não é, também as coisas vão acontecendo na vida, né? Mas eu acho que fez também a gente conectar muito com isso. Foi muitas vezes também, acho que o fato, principalmente também que eu mesmo falei, né? Como eu era criança, que já desde jovem que já não era fã do exercício, daí vai, o Cristian também não era muito fã de algumas coisas. E tem um lado também, acho que é um pouco misturado nisso, pelo fato de ser homossexual também, né? Então, eu já não tinha mesmo, já muita afinidade com parte do esporte, de andar com os meninos, até porque meus amigos, a maioria é homem mesmo. Mas não desse lado do esporte. Heterossexual. Sim, exato. Verdade, Então, tem essa questão também, né? E a gente acaba, assim, óbvio, sofrendo alguns preconceitos, algumas questões ao longo da vida, né? Teve muitos anos da minha faculdade mesmo aí que eu vivi muito, como posso falar, apático sobre esse assunto, vamos dizer assim, para não criar problemas também, porque eu tinha um preconceito comigo mesmo até muito tempo passar. Então a gente vai, né, se excluindo de umas coisas e vai pegando públicos também com isso. Então a gente entende uma pessoa da obesidade que não quer pisar numa academia porque ela realmente se sente muito incomodada que os outros todos vão estar vendo e julgando ela. Só que são coisas que a gente aprende sendo, por exemplo, homossexual, que se dane-se os seus outros estão pensando, porque vai ter sim, óbvio, muita gente pensando coisa de mim ou do Christian aqui. E deixa pensar o que você pensar também, não tá nem um pouco ligando, né? E é isso que a gente tenta trazer para os meus pacientes no consultório, né? Aqueles que têm vergonha, tipo, tem muito paciente que eu mando, né? Que eu quero, né? Incentivo muito a treinar. E muitos deles, algumas vezes que não tenham sedentários, os grandes motivos é a vergonha mesmo, é a vergonha de pisar numa academia, traumas, de saber né? que vai chegar, não vai ser muito, né, um pouco abordado, muito bem cuidado na academia. Não que de novo a pessoa quer ser bajulada, não é isso, mas é pelo menos é isso, é um cuidado básico, né? Que ela não vai ter porque ela é muitas vezes obesa mesmo. Se ela não for, ela não vai ter, ou se ela não for homossexual. Então a gente tem bastante, né, desse público também. E aí vai puxando, e aí a gente começa a pegar, a gente brinca até que a gente tem os alunos, muitas vezes, foram maltratados na Smart Fits da vida, né? Porque chega lá, não é bem tratado, procura um ambiente que traz isso, esse relacionamento, esse cuidado com as pessoas, né? Porque infelizmente isso fica muito atrás, né? E aí tem os preconceitos na sociedade, que enfim, aí isso já é séculos e séculos e séculos. E aí a gente é um lugar também que quebra um pouco isso, né? Então quebra essa questão. A gente tem muitos alunos, sim, que a gente percebe que são caras, homens, assim, gays, até um pouco enrustidos, a meu ver, alguns não também. E que provavelmente só tem no nosso espaço porque eles se sentem confortáveis de entender. A gente tem alguns que a gente percebe que ainda é um pouco mais novo, mas provavelmente mais na frente ele vai sim ainda talvez falar, expor um pouco mais a sua sexualidade. E talvez ele só tá treinando porque ele já vê, né, eu e o Christian como um casal, porque eu quando era adolescente de 20 anos não tinha um casal de 35, 40 que eu gay, né, Sim. que eu visse uma como referência normal, né. O gay era a figura estereotipada da Praça é Nossa, né? Olha entendeu? a faca, né? Poxa, Então, era isso que a gente via. Não tinha isso. Então, que bom que isso está mudando hoje em dia também, né? E isso é legal, porque aí a gente tende... E a gente percebe que vem brotando, vem surgindo mesmo, né? Sem a gente... Não que a gente nem milita nada, vamos dizer assim, né? E não também problema nenhum. Mas simplesmente é o fato da gente ser o que a gente é, né? Isso vai acontecendo também e é legal. E a gente acolhe, claro, a gente gosta e vai indo, né? Que bom que o nosso lugar deixa essas pessoas, né? Deixa a diversidade feliz, incluída. Acho que isso é muito legal. Quais são o nome das 3 salas? Sala Paz, Sala Paz, Amor, temos 2. Mas eu vou jogar um spoiler que vai nascer a Sala Saúde logo mais. Sala de luta, dá pra sair. A sala de luta não tem nome, só o personal né? fight mesmo e o Pilates. E o Pilates. E o Pilates. Pilates, nas 4 Sala salas. Amor, Saúde, até então. É isso. E é Amor por e isso paz. Amor e paz, a saúde vai nascer, é verdade. E talvez esse seja o grande casamento. Exato. O amor por si mesmo
Exato. buscar estar em paz com quem a gente é, com quem a gente quer ser, como a gente vai se transformar para que a saúde venha. A saúde integral, ela não é só a saúde física. Ela é emocional, ela é de relação, é da gente estar bem com a gente. E eu acho que vocês fazem um trabalho que talvez não passe pela militância, eu acho que não tem que passar também, às vezes, mas tem que se posicionar como é. Sim, E isso é sim. muito legal, que eu vejo em vocês, sim, e tem. tenho um respeito e um carinho muito grande por vocês dois. Por isso que queria trazer vocês aqui. Tem um Zé antes de conhecer o estúdio e um Zé depois de conhecer o estúdio. Não, legal. E vocês dois fazem parte dessa transformação. Assim, E eu falo muito pros pacientes ali, né? A gente tem que, você até sabe, né? 4 coisas. Vamos resolver esses 4. Até porque no meio da consulta, às vezes no final da consulta, até falo, vamos resumir aqui os 4 assuntos, vamos relembrar para não se perder no final, porque conversa tanta coisa, né? Eu falo 4 pontos. Primeiro ponto, a sua alimentação. Como é que tá, déficit calórico, e daí vai cada assunto, as proteínas. Segundo ponto, os exercícios, como está essa rotina. E o terceiro e quarto ponto, que é até onde entra mais eu, né? Uma suplementação, uma medicação, quando vem dos exames, vendo quando é necessário. Mas sempre falo para todo mundo, né? Para você também, né? O suplemento e a medicação é a cereja do bolo, né? Então deixa o bolo mais bonito, chama a atenção daquele bolo, que fica melhor. Mas a gente quer comer o quê? O bolo. E bolo é feito de dieta e treino. Não adianta nada tomar um monte de remédio, suplemento. Muito pelo contrário, para mim, quanto menos é mais, né? De medicação nessa história, você não adianta nada. Se não tiver isso aqui bem feito, que é dieta e treino, né? Então isso que a gente deixa muito claro ali no espaço também, que é esse lado, né, de cuidar, de fazer o dia a dia mesmo da sua rotina, mas claro, tem que avaliar, como você mesmo falou, às vezes exames, porque às vezes realmente a gente encontra muitas vezes, né, deficiências hormonais, a tireoide, daí vai, parte de terapia hormonal, é muito comum encontrar ferro baixo, vitamina D, uma coisa tão simples que hoje em dia a gente fala vitamina D, mas olha, os mais fácil de encontrar baixa nos exames. Eu tenho uma teoria que não é médica, é minha. Pronto. Eu acho que não existe vitamina D normal. Não, olha, Eu acho que não tem, não é pouco pegar, possível. porque o que pede na sociedade muitas vezes é de 30 pra cima. É muito raro. Eu pego uma ou outra nas minhas pacientes assim que jogo mesmo beach tênis de final de semana e assim, que passa protetor pouco. Pra você passar bem já não pega. Já bloqueia a vitamina D, né, direito. Então, é difícil mesmo. E aí tem confusões, porque a gente vê agora sociedades, às vezes até americana, falando pra parar de usar vitamina D, aí vê os lugares mandando dar vitamina D sim. Então, é umas coisas também confusas que vão surgindo, né, de parte científica também pra gente, mas tem muitas deficiências básicas também hoje em dia, que até fica uma questão também que eu falo muito, que até o próprio Zé sabe, a parte da medicina, pelo menos da parte esportiva, né, é medicina hoje em dia, de modo geral, quando a gente fala de emagrecimento, saúde, de muita coisa prescrita, às vezes, que também não funciona para nada, né, e a gente vê muitas fórmulas enormes, em valores absurdos da mente alta para manipular, muitas vezes, que não vou falar que é perigosas, mas que também não tem segurança muitas vezes, mas principalmente que não tem eficácia nenhuma mesmo, só que é porque é uma moda, alguma coisa que está em alta, né, e a gente vê que não ajuda o paciente, que esse é o ponto mais importante, não ajuda o paciente, né? E infelizmente bastante. E isso quando a gente não vê muita coisa assim, que é a famosa picaretagem mesmo, né? E aí você fica assim, né? Meio chateado também. Então, essa é um ponto também lá no meu consultório que eu deixo muito claro aos pacientes, que de certa forma me limita. Eu não fazer picaretagem, ainda bem, porque tem coisas que infelizmente a medicina não consegue resolver ainda, tem limites, né, tanto medicações para emagrecimento, por exemplo, tem um limite para de peso, né, não adianta querer chegar e eu falar para o paciente que eu vou conseguir perder X peso, porque às vezes não vou conseguir chegar no X peso, mas tem lugares que ele vai chegar e vai falar, não, claro que você vai, faz essa forma, mais isso, e mais tratamento de 6 meses e X. E a pessoa vai lá, paga, né, e depois só ouve coisas piores ainda. Então, é isso que você falou, eu deixo para os pacientes que é tratamento de, né, a longo prazo, não que precisa ficar comigo a longo prazo, mas a história é a longo prazo, porque você não engordou de 1 mês para 2 meses, você não engordou em 3 meses, a pessoa tem uma história de anos muitas vezes é anos, e que mesmo assim não vai levar menos de anos para muitas vezes para resolver tudo isso, né? Então é um problema muito sério também, que a sociedade vive essa ansiedade para tudo, né? Então até para melhorar a saúde também tem ansiedade, né? Para tudo é ansiedade, mas é um problema, porque aí nisso as pessoas começam a cair em qualquer armadilha, né? Para poder emagrecer mais rápido, principalmente na minha área que tem muito emagrecimento, né? A gente vê muito isso, né? De fazer procedimentos, muitas vezes com custos muito altos, não estou exagerando não, custos bem altos mesmo. Que é aquela coisa, coisas que eu não faria em mim. Eu não pagaria um serviço
de certos valores, tal procedimentos para fazer. Claro. Então, por que eu vou fazer meu paciente? Já não vou, entendeu? E eu já corto muita coisa ali, já nesse caminho. Tem uma honestidade, né? Vocês Posso estar perdendo dinheiro? Posso estar perdendo muito dinheiro, talvez, mas eu não ligo também, porque, graças a Deus, valores, né? Exato. E é isso aí, eu acho que uma coisa mais importante do nosso trabalho a longo prazo é isso, que os valores é a reputação. É uma coisa que faz porque a gente crescer, sempre né? sabe. A gente sabe já alguém da cidade, já os profissionais com tal e tal coisa, a gente sabe. Já na área de saúde, tanto nessa parte personal trainer, quanto nutricionistas, quanto em exercício físico, em medicina. Enfim, eu pelo menos quero estar no bem falado, né? Esse é o meu objetivo, pelo menos. E o dinheiro é uma consequência disso tudo, Vocês né? não construíram isso à toa. Que papo bom, hein? Não Zé? é? Olha Olha, a hora vai bacana. embora aí, bicho. Só O vai. tempo voa, o tempo voa quando o papo é bom, quando a história é bonita. Então, Legal. antes de passar a palavra pro Zé, quero agradecer muito vocês. Obrigado. Primeiro, aceitar o nosso convite. Segundo, por deixar meu irmão mais gato do que ele já era. Acho que isso é importante. Isso aí, tá top. E o gato tá com todas as 7 vidas, porque tudo, né, surge. E desse papo que eu levo, essa capacidade que vocês têm de transformar ambientes acolhedores, ambientes diversos, ambiente onde o ser humano é mais importante que qualquer técnica e qualquer pensamento. Acho que o ser humano é fundamental. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, hein? Muito obrigado. Queria agradecer também. Falei já o que eu penso com relação ao trabalho de vocês, mas mais do que o profissional, eu acho que tem a relação de acolhimento, de inclusão que vocês fazem. E admiro muito o que vocês fizeram. Não é fácil passar por uma pandemia, nós passamos também com um negócio já de 18 anos, vocês estavam acabando de nascer e suportaram a gente, o nosso negócio ia acabar também. Então, quando vocês contaram essa história para mim lá nos nossos cafés, aquele bate-papo antes de treinar, eu falei, pô, tem que trazer os dois aqui, não só por essa referência, que é a minha transformação numa saúde integral. Eu acho que esse é um ponto de cuidado que eu reaprendi a cuidar de mim lá dentro do estúdio, por conta das conversas que a gente teve, por conta dos cuidados que vocês têm. Então, vocês não simplesmente promovem qualidade de vida. Vocês ajudam as pessoas a se reconectar com elas mesmas. Eu acho que isso não tem preço. Muito obrigado por vocês estarem aqui e continuarem fazendo esse trabalho maravilhoso. Poxa, a gente que agradece, com certeza. Com certeza estou muito feliz de estar aqui, porque estar aqui para mim significa um pouco do meu propósito, né, de vida. E meu propósito de vida é entregar exercício físico honesto para o maior número de pessoas. Então, você que está aí de casa, está ouvindo a gente, se dedicou muito, por favor, tente amanhã se exercitar, tenta achar um lugar bacana, um profissional bacana, vai tentando, quem sabe você consegue. É isso. Se mais uma pessoa virar a chavinha, cara, é sorrisão aqui e bora trabalhar para virar mais chavinhas no futuro. E é né? verdade, porque agradecer mesmo mais uma vez pelo convite, né? E a gente fala aqui lá no espaço bastante, até com meus pacientes mesmo e tudo, porque da minha forma de atendimento, até pelo meu atendimento ser particular, então muitas vezes eu tenho alguns pacientes que eu sei que existe uma dificuldade para manter o acompanhamento a longo prazo, tá? O próprio estúdio também por ser, né, aulas mais personalizadas, também tem um custo que muitas vezes também tem uma dificuldade. E a gente sempre deixa muito claro, tanto para o meu paciente quanto para o Christian ali no estúdio, depois que um aluno passa com a gente, às vezes se despede, vai embora, né? A gente fala, não tem problema não, tá indo embora. Pelo contrário, a gente só fala, só continua Treinando, fazendo o que a gente se pediu, cuidando. né? Você não pode mais ali, mas vai sentar uma academia mais simples, tudo bem, dá para treinar assim, pô, mas continua. Faz as 3 vezes a semana lá, continua o que a gente conversou da alimentação, né? Qualquer coisa me manda uma mensagem, eu falo que todos os meus pacientes se mandam em particular, você sabe. E principalmente o que a gente fala muito bem do estúdio, né? A gente sempre fala do estúdio isso, porque é normal, né? Totalmente normal, a gente sabe também um cliente até sair do espaço, até por 1000 questões, Claro. e a gente sempre fala pra eles, sempre, todos, né? Tenta manter o exercício, manter essa rotina, e não tipo, ai, droga, foi embora tchau. Isso. Né? E, tipo, que se dane. Não pelo contrário. Até porque, graças a Deus, muitos voltam depois de um tempo, muitos voltam mesmo, porque é normal também. Claro. Exercício físico tem, sei lá, das pessoas, a dificuldade de manter mesmo, Lógico. né? Muitas coisas acontecem. Então a gente deixa muito claro isso, que não é... Não sei explicar, mas a gente não tá ali só pelo valor, pelo dinheiro. Óbvio que a gente tá trabalhando, é óbvio que eu quero ganhar meu dinheiro, eu não tô ali olhando pro teto, né? E me matei a estudar, não foi à toa, né? Eu queria fazer toda coisa. Mas acaba sendo uma consequência. Quando a gente realmente... É aquela historinha que parece que é boba, que você ouve quando você lá no começo tá estudando, trabalhando, não foca no dinheiro, foca no trabalho, que o dinheiro vai vir consequência. Fala, mas eu quero ver quando até não ter dinheiro, né? Mas realmente, se você faz o caminho contrário, as coisas não dão tão certo. Você começa a focar no caminho, não do dinheiro, mas sim no trabalho,
trabalho, o dinheiro é consequência e o trabalho é o mais gostoso, porque é isso que é legal. Você sabe, por exemplo, uma reunião como essa, realmente é o que já falou. Dá um prazer de entender, pensar, poxa, que legal saber que o que a gente está fazendo já há 5 anos já virou uma história, já virou algo, né? E Já que tocou muitas e que pessoas. sabe estar inspirando alguém, como a gente acabou de comentar aqui agora, que às vezes inspira mesmo, né? A gente não sabe o que está acontecendo aí, por aí. Então, isso já é muito legal, isso já é muito legal mesmo. Muito obrigado mais uma vez. E você que ficou com a gente até agora, que essa sementinha da qualidade de vida, do cuidado, esteja com você sempre. Um grande abraço, até a próxima!